Conhecido pelo seu incrível talento e personalidade marcante, por onde o Deion Sanders passava, ele imediatamente se tornava o centro das atenções. Até hoje, ele é considerado por muitos como o melhor cornerback da história e é o único jogador a ter disputado o Super Bowl e a World Series, que é a grande final da MLB. Nesse vídeo, vamos conferir a jornada do Deion Sanders até a NFL e como ele conseguiu construir uma carreira em dois esportes totalmente diferentes ao mesmo tempo. Nascido em 9 de agosto de 1967 em Fort Myers, na Flórida, o Sanders desde muito cedo já dava sinais de que ele seria um grande atleta quando crescesse. No ensino médio, seu destaque só aumentou, e ele passou a ser considerado como um dos melhores jogadores de futebol americano, basquete e beisebol de todo o estado. Como resultado, diversos olheiros começaram a competir freneticamente pelo Sanders, que foi inundado por ofertas de universidades e ainda foi selecionado no draft da MLB pelo Kansas City Royals com apenas 18 anos. Apesar dessa grande oportunidade, ele decidiu não assinar com a equipe e seguiu para a universidade, e o destino escolhido foi Florida State. Na universidade, ele pôde continuar fazendo o que mais amava, que era praticar diversos esportes ao mesmo tempo, e nesse caso, ele entrou para o time de futebol americano, beisebol e de atletismo. O seu grande foco ainda era o futebol americano, e como cornerback, ele se tornou o jogador mais importante da defesa, o que lhe rendeu 2 seleções para o All-American, o prêmio Jim Thorpe, que é dado ao melhor defensive back da liga universitária, e ainda quebrou diversos recordes, incluindo o da maior pick six da história da universidade. Dentro de campo, ele também era conhecido por sua versatilidade, e além de cornerback, ele também era utilizado como retornador de chutes da equipe. E em 88, ele foi o líder do país na média de jardas por retorno. Devido a esses feitos impressionantes, o Sanders passou a ser considerado como um dos melhores jogadores da história de Florida State. E em 1995, o número da sua camisa, que era o 2, foi aposentado em sua homenagem. E enquanto tudo isso acontecia, ele ainda conseguiu dominar os outros esportes. No beisebol, ele teve a oportunidade de jogar pelo lendário treinador Mike Martin, e a sua média de rebatidas foi de 33,1%, que é considerado excelente. Mas o momento mais marcante da sua carreira na universidade foi quando ele ganhou o título de conferência de 2 esportes diferentes no mesmo dia. Em 16 de maio de 87, o Sanders teria que escolher entre competir pelo time de atletismo ou de beisebol, mas como ambos os eventos aconteceriam no mesmo local, ele decidiu disputar os 2 campeonatos ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, após 2 partidas de beisebol e uma corrida de 100 metros, ele saiu do estádio com 2 títulos de conferência em mãos. Saindo da universidade, o único assunto ao redor da NFL era o draft de 89, que além do Deion Sanders, também contava com outros nomes históricos como Barry Sanders, Troy Aikman e Derek Thomas. Como já era costume, uma boa parte dos holofotes estava voltada para o Sanders, e para aumentar ainda mais as expectativas, ele teve um desempenho impressionante no Combine, com tempo de 4,27 segundos na corrida de 40 jardas, e suas entrevistas foram repletas de polêmicas. A única preocupação dos treinadores era como ele faria para equilibrar suas 2 carreiras, considerando que ele já havia sido escolhido pelo New York Yankees no draft da MLB do ano anterior, e dessa vez ele assinou o contrato. Mas quando finalmente chegou o dia do evento, o Deion Sanders foi escolhido pelo Atlanta Falcons com a 5ª escolha geral. A primeira semana da sua carreira já deixou claro o que estaria por vir, pois apenas 5 dias depois de jogar uma partida pelo Yankees, ele estreou pelo Falcons na NFL com direito a um retorno de punt de 68 jardas, se tornando o primeiro jogador da história a marcar um touchdown e um home run na mesma semana. A sua carreira na NFL foi tão impressionante e recheada de tantos prêmios e conquistas que ela merece um vídeo especial só para isso. Mas para resumir, o Sanders imediatamente se estabeleceu como um dos melhores defensores da liga e começou a colecionar feitos inesquecíveis. O cornerback continuou com o Atlanta Falcons por 5 temporadas, e após isso, ele teve uma curta mas histórica passagem pelos 49ers, 5 temporadas marcantes com o Cowboys e se aposentou após uma temporada com o Redskins, mas logo voltou atrás e jogou por mais 2 anos pelo Baltimore Ravens. Em todos os times que ele passava, o Deion Sanders deixava sua marca, levando milhões de torcedores e fãs com ele e tendo atuações dominantes nos gramados. E foi nessa época que seu apelido Prime Time ficou marcado na história, e a melhor explicação para ele foi dada pelo próprio Sanders, que dizia: "Não importa se você gosta de mim ou me odeia, no final você quer me ver jogar." No final da sua carreira, o Sanders havia acumulado 9 seleções para o Pro Bowl, 2 anéis do Super Bowl, foi selecionado para o time da década de 1990 e em 2011 foi introduzido oficialmente para o Hall da Fama. E para muitos analistas e torcedores, ele é considerado como o melhor cornerback da história da NFL. Mas é claro, não podemos esquecer da sua carreira na MLB, pois enquanto tudo isso acontecia, ele continuava jogando beisebol. Ao longo de suas 9 temporadas, ele teve uma média de rebatidas de 26,3%, que fica acima da média geral da liga, e ainda teve um total de 39 home runs. E tudo fica ainda mais impressionante, considerando que esse era apenas o seu esporte secundário. Em 92, o Sanders disputou a World Series contra o Toronto Blue Jays, e mostrou que o apelido Prime
prime time não servia apenas para o futebol americano. Em 4 partidas, ele teve uma média de rebatidas impressionante de 53,3% e foi o melhor jogador da equipe em diversas categorias. E o detalhe é que ele fez tudo isso com o pé quebrado, mas apesar de todo o seu esforço, o Atlanta Braves acabou sendo derrotado. Mas pelo lado positivo, ele se tornou o primeiro atleta da história a ter atuado tanto na final da NFL quanto na da MLB. Após se aposentar de ambos os esportes, o Deion Sanders se tornou um analista da NFL e começou a participar frequentemente de transmissões, mas isso não foi suficiente para controlar a sua paixão pelo esporte, e não demorou muito para ele ser puxado de volta para os gramados, mas dessa vez como treinador. Seu primeiro cargo foi como head coach de uma equipe do ensino médio, e em 2017 ele assumiu a liderança do time em que seus 3 filhos jogavam. Devido ao seu desempenho, no ano seguinte ele recebeu uma oferta para treinar Jackson State, uma universidade da FCS que é uma espécie de primeira divisão B da liga universitária. Esse seria seu primeiro desafio de verdade para testar suas habilidades como treinador, e assim que ele chegou na universidade, ele imediatamente mudou o programa por completo. Em 2021, ele conduziu o time para o título da conferência e ainda ganhou o prêmio de melhor treinador da FCS. Na temporada seguinte, o impacto da presença do Sanders ficou ainda mais evidente, e o acontecimento que virou de vez a chave do programa foi o recrutamento do Travis Hunter, que era o recruta número 1 da sua classe e se tornou o primeiro jogador 5 estrelas da história a assinar com uma universidade da FCS. Isso foi um grande choque para toda a liga universitária, e Jackson State começou a atrair o interesse de ainda mais recrutas e investidores. E mesmo assim, o Sanders pagava pelas refeições e pela estrutura de treinamento com dinheiro do seu próprio bolso. O impacto não ocorreu apenas na universidade, e a notícia dessa transformação impressionante fez a carreira do Deion Sanders, que agora estava sendo chamado de Coach Prime, decolar. Na temporada seguinte, ele recebeu uma oferta da Universidade de Colorado para treinar uma equipe da primeira divisão, e como Sanders não recusa nenhum desafio, ele imediatamente aceitou. Graças ao head coach, os Buffaloes imediatamente melhoraram seu recorde, e com a ajuda das grandes estrelas do time, que eram Travis Hunter, seu filho Shedeur e, é claro, ele mesmo, Colorado conseguiu recrutar jogadores cada vez melhores e atraiu diversos investidores. E em 2024, o time acabou a temporada com um recorde de 9 vitórias e apenas 3 derrotas, ficou empatado no primeiro lugar da conferência e pela segunda vez na história, um jogador da universidade recebeu o Heisman Trophy. O futuro do Deion Sanders como treinador parece extremamente promissor, e após assinar uma extensão de contrato de 5 anos com Colorado, ele terá a oportunidade de adicionar ainda mais conquistas para o seu legado, e ele sempre será lembrado por sua confiança, talento e por ser um dos melhores atletas que já pisou na NFL. Enquanto isso, o Carson Wentz também será lembrado por muito tempo, mas por motivos totalmente diferentes. E para descobrir o que aconteceu com a carreira do quarterback que um dia pareceu ser o grande futuro do Eagles, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.